Olá, queridos, boa noite. Como é bom estar aqui neste altar, né? Pregar, falar da palavra de Deus. E hoje Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, amém? Como todos os cultos, né? Como todas as palavras, Deus ele tem falado conosco. E hoje o tema da nossa palavra é: o ambiente determina a sua conquista. Forte, né? Reflita sobre isso. Mas antes de mais nada, vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos colocar as nossas vidas neste momento na presença do Senhor. Peça ao Senhor que venha falar com você nessa noite. Você que está aqui presencial, você que está online. Não deixe que nada venha impedir o agir de Deus na tua vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos nessa noite na tua presença. Pai, nós agradecemos já por tua presença neste lugar, neste ambiente. Pai, da mesma forma, ó Deus, no ambiente de cada lar, Senhor, de cada pessoa que está nos assistindo neste momento, Deus, que o Senhor possa, Senhor, derramar uma bênção sem medida sobre as nossas vidas. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, e de encontro a cada coração, de encontro a cada vida. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me usa nessa noite, Pai. Que não seja mais eu, mas que seja o seu Espírito agindo e falando através da minha vida, Pai. E que as pessoas possam ser alcançadas pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém? O ambiente que determina a sua conquista. O que você entende sobre isso, né? Quando fala assim, que é um ambiente que vai determinar a minha conquista? Mas como assim? Nós precisamos sempre estar no ambiente certo, no momento, na hora certa, fazendo aquilo que é certo, né? Mas o ambiente, ele vai te proporcionar a sua conquista, vai te proporcionar ao seu crescimento, mas também, dependendo do ambiente que você estiver, ele pode também proporcionar o seu fracasso. Não sei se vocês já ouviram aquele ditado: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E isso geralmente ocorre por causa do ambiente que a pessoa está. Então, você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Você quer ser alguém que conquiste o melhor dessa terra? Comece a andar com quem te impulsiona a crescer, com quem te impulsiona a ser melhor do que você é hoje. Porém, nós teremos lutas, né? Porque a luta faz parte da caminhada. Mas nós precisamos ser movidos pela fé. Porque através da nossa fé, das nossas atitudes, nós vamos conseguir conquistar. Então, nessa série, você está sendo desafiado a sair do seu limite. Então, até onde está o seu limite? Até onde está a sua debilidade, né? A sua dificuldade de crescer. Então, tenha certeza que você está sendo, né, como eu falei, desafiado a crescer. Abra a tua palavra comigo lá em Gênesis 2:8. E diz assim: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então, Deus, ele preparou um ambiente, vocês concordam? Preparou um ambiente para o homem. E aquele ambiente, né, um ambiente, com certeza eu imagino ser um ambiente super agradável, ter tudo ali, né, o que ele precisava para que ele pudesse florescer, crescer, ser um homem de Deus naquele lugar. Então Deus ele providencia, né, para o homem um ambiente adequado para que o seu desenvolvimento. Então nós precisamos estar em um ambiente apropriado para o potencial da nossa capacidade. Então o ambiente ele faz toda a diferença. E essa palavra tem mexido comigo desde a semana passada, né, que eu tinha conversado com o pastor sobre ambiente, né? A gente tinha falado sobre o ambiente que faz toda a diferença. Quem esteve aqui, né, na semana passada, observou que aquele ambiente nos trouxe algo diferente, né? Nos trouxe algo que moveu
no nosso coração, moveu, naquele momento que a gente estava ali junto, em comunhão, assistindo um filme, né? Podendo se conectar uns com os outros. E muitas das vezes o ambiente, ele não precisa ser algo gigantesco para que você possa se sentir bem ou feliz naquele ambiente. Ele só precisa ser, você só precisa preparar aquele ambiente, ou aproveitar, né, do ambiente que você está, para que você possa transmitir o seu melhor, fazer o seu melhor, ou aprender do melhor que aquele lugar te oferece, para que você possa crescer. Então, isso tem mexido muito comigo. Então, o ambiente que você está faz toda a diferença em sua vida. Mas só que você não pode perder a oportunidade de crescer e de aprender com aquele ambiente. Mas também, como eu falei, tem aquele ambiente que te proporciona derrotas, que te proporciona fracasso, né? Que te estagna. Então você precisa escolher qual ambiente você quer estar. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar vai determinar o ambiente que você vai estar. Se você não estiver no ambiente certo, óbvio que você não vai chegar aonde você quer chegar. Porque muitas das vezes a gente sabe o que quer, sabe aonde queremos chegar, mas achamos muito difícil, muito complexo. É muito trabalho, é muito isso. E começam os adjetivos, né? De problema, de dificuldade, de que isso, aquilo, e acaba que você não consegue ver o resultado daquele ambiente que foi proporcionado. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque dependendo do ambiente, você, às vezes, tem ambiente que vai te trazer medo e não vai te deixar florescer, não vai deixar você mostrar o seu verdadeiro potencial. Pois onde Deus, Ele te coloca, o ambiente que Deus quer que você esteja, é aquele ambiente onde Deus espera que você vai florescer. É o ambiente onde Deus espera que você vai crescer. Então, Deus jamais vai te colocar em um ambiente que não proporciona o seu crescimento, que não proporciona, né, você florescer naquele lugar. Então, o ambiente externo influencia no seu interior, né? Na nossa alma, nos sentimentos, nas emoções. Muitas pessoas não se desenvolvem, não crescem, não têm sucesso porque estão em lugares errados, como eu falei no início. Então, Jesus veio para trazer a forma de viver, pensar e agir. Ele veio para mudar a nossa mentalidade. Falando aí de exterior e do interior, né? Desse ambiente. Nós somos uma pessoa, eu estava até estudando sobre isso, né? Falando, caramba, dentro de mim tem um ser interior, né? E tem o exterior. E nós muitas vezes ficamos brigando com o nosso interior e com o nosso exterior. Ficam os dois em guerra ali. E você acaba não chegando, né? Aonde Deus quer que você chegue, aquilo que você precisa alcançar. O que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes você sabe no seu interior o que você tem aquela sensação daquilo que você quer, porque dentro do nosso interior a gente só pensa coisa boa, né? É óbvio que você quer ser uma pessoa de sucesso, é óbvio que você quer crescer, que você quer conquistar, e N coisas. Se for perguntar, às vezes você não pode até não falar, mas dentro de você tem várias coisas onde você quer chegar. Mas só que no seu exterior, você não externa isso, né? Você não põe para fora aquilo que você quer alcançar. E muitas das vezes a gente vive nessa luta, porque você começa, mas eu não consigo, é difícil, é aquilo, mas você sabe que você pode, o que você quer. Mas muitas vezes o medo, né? Muitas vezes as lutas constantes no nosso interior e no nosso exterior, muitas vezes, dentro de você, você sabe, como eu falei, o que quer, você sabe que você pode vencer, mas você não consegue colocar isso para fora.
Então as pessoas podem até chegar a conquistar. Você sabe o seu potencial, mas você não consegue, né, colocar isso para fora. Não consegue externar. Você não consegue colocar para fora aquela fera que há dentro de você. Que às vezes dentro de nós temos aquele potencial gigante. Eu sei que o pastor sempre fala isso, né? Que a gente tem um potencial, mas muitas das vezes a gente não consegue externar aquilo que está dentro de nós. Às vezes por medo, por insegurança, às vezes até mesmo pela questão, né, da cultura, da sociedade. Às vezes as pessoas ficam se sentindo assim, não, porque se eu fizer isso, o que as pessoas vão pensar? O que as pessoas vão falar? Né? E fica naquela luta, porque olha muito para o outro, olha muito pelo que as pessoas vão dizer, mas muitas vezes você não olha para dentro de você, para o seu eu interior e fala, eu posso, eu consigo, eu vou vencer. Né? E isso faz toda a diferença. Não adianta no nosso interior ter aquilo que nós queremos, mas nós não verbalizarmos. Por mais que você não venha conseguir fazer naquele momento, mas quando você começa a verbalizar, você começa a colocar para fora, criar forma, né? Primeiramente você tem que começar a criar forma daquilo que você quer. Aí a coisa vai acontecer. Amém? E lá em Romanos 12:2, diz o seguinte: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Você tem vivido essa vontade de Deus? Você tem vivido conforme os padrões do mundo ou conforme os padrões de Deus? Os padrões da palavra de Deus? Então, muitas das vezes a gente está vivendo conforme os padrões do mundo, né? Conforme o que a sociedade tem colocado, tem imposto para nós. Você tem que ser isso, porque sempre foi assim, porque dessa forma nós somos diferentes, amém? Nós somos diferentes. Então não adianta a gente querer viver os padrões do mundo. Você tem que viver realmente os padrões da palavra de Deus. Independente que te achem careta, né? Porque muitas das vezes as pessoas, olha o careta ali, olha o crente ali. Né? E nós não precisamos, nós não temos que ficar olhando para essas questões, né? Para a sociedade, para aquilo que as pessoas impõem, mas para aquilo que a palavra de Deus nos impõe, que é o padrão da palavra de Deus. Como diz aqui, não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente. Então Deus, Ele quer que você experimente os padrões de Deus. Quer que você tenha experiência daquilo que Deus tem para você, daquilo que Deus preparou para você. Então, quantas pessoas estão vivendo conforme o que o mundo impõe? E nós não precisamos ser como todo mundo, né? Às vezes as pessoas querem viver o modismo. Fulano fez, é assim que todo mundo vive, é assim que as pessoas fazem, é dessa forma que elas falam, então eu vou falar assim também, né? Geralmente acontece isso assim na escola, né? Aquela galerinha lá que querem ser os bambambam da escola, fazem as coisas erradas. Não, vou fumar porque meus colegas estão fumando. É aquele ambiente ali, todo mundo faz isso, por que eu não vou fazer? Eu vou usar só uma droga, só um cigarro, né? Por quê? Porque a equipe, aquele ambiente está proporcionando isso. Você não precisa viver conforme esses padrões. Nós não precisamos olhar para esses padrões do mundo e falar assim, para eu ser aceito, eu tenho que ser igual às pessoas. Para ser aceito, eu tenho que ser igual àquele colega que fuma, que bebe, que faz e que deixa de acontecer. E é assim que muitas vezes as pessoas vivem. Os padrões do mundo, porque o mundo diz que é assim, porque a sociedade prega isso, porque as pessoas acham que é assim. Não, você pode viver o padrão de Deus, você pode ser o diferenciado.
E é esse ambiente que Deus quer para você. É um ambiente no qual você vai ser o referencial. Não, você não vai olhar para o referencial de que não vai te levar a lugar nenhum, de que não vai te fazer crescer. Amém? Então eu quero abordar aqui, né? Porque eu só estou começando, tá bom? Então tá. Só estou começando, gente. Daqui para meia-noite eu termino. Então vamos lá. Vou abordar aqui três pontos, né? O primeiro é abrir mão, o outro é permitir e o outro é experimentar. Então você precisa o quê? Abrir mão de quê? Faça uma reflexão. O que você precisa abrir mão? Abrir mão de quê? Permitir o quê? E o que você precisa experimentar? O primeiro é abrir mão, não viva conforme os padrões do mundo, né? Que foi o que eu falei aqui. Então está na hora de você abrir mão disso. Quais são os padrões do mundo que ainda está em você? O que você tem feito na sua vida de errado, de padrões errados? Então está na hora de você abrir mão disso, né? Então fomos chamados para viver o padrão do reino de Deus, chamados para sermos guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Não tenha um relacionamento superficial com Deus, não confie na sua própria força, mas está na hora de você viver o padrão de Deus, confiar em Deus e acreditar que Deus te colocou no melhor lugar dessa terra. Que Deus te colocou no lugar onde você vai florescer, onde você vai crescer, onde você vai conquistar. Por isso que nós precisamos entender que é o ambiente que nós estamos que vai fazer a diferença de onde nós vamos chegar, do que nós vamos alcançar. Lá em Lucas 5, 4 e 5, diz o seguinte: quando acabou de falar Jesus a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago. E então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a sua palavra lançarei as redes. Pedro, né, ele era um pescador por profissão. Estava frustrado devido às inúmeras tentativas na pesca, sem sucesso. Às vezes você pode estar assim, né? Frustrado, de nada dar certo, de você tentar e as coisas não acontecer. Mas o que diz aqui a palavra de Jesus? Ele preparou ali um ambiente, preparou ali um ponto, né, para ele. Leve o seu barco até tal lugar. Vai naquele lugar que ali você vai ter a melhor pesca da sua vida. De repente Deus está falando com você, te mostrando o ambiente que você deve estar, o ambiente que Ele tem proporcionado para a sua vida, que é ali que Ele vai te fazer crescer. Pedro, ele tinha duas opções naquele momento, né? Ou acreditava na sua falta de resultado, ou acreditava na palavra de Deus. Uma pergunta para você: o que você prefere? Acreditar nos seus resultados, no que você está vendo hoje, que é um resultado muitas vezes de fracasso, que é um resultado de insucesso? Ou você prefere acreditar no que Deus está te falando? Este é o ambiente que eu tenho para você. Venha para o ambiente que tem preparado para você. Aproveite a oportunidade daquele ambiente e faça as coisas acontecer. Faça o seu melhor. É muito interessante, né? Falando de ambiente. Hoje eu estou na faculdade e eu vejo que o quanto Deus, Ele é bom conosco. Ele nos coloca no ambiente para que nós possamos crescer, para que nós possamos romper, para que nós possamos vencer. E eu estava muito estagnada. Eu acho que eu não estava no ambiente certo, vamos dizer assim. Não estava buscando o meu crescimento. Não estava buscando, né, conquistar aquilo que eu sabia que Deus tinha para a minha vida. E hoje eu tenho visto o quanto eu tenho crescido
nas leituras, em tudo que tem me sido proporcionado na faculdade. Então, o que eu quero dizer com isso? O ambiente da sua escola, ele tem que ser um ambiente onde você está ali para ser um referencial. É um ambiente onde você está ali para você crescer, para você fazer o seu melhor. Eu tive uma situação, né, de indisposição esses dias, né, na faculdade. E eu acredito que tudo que acontece tem um propósito, né? E eu vejo que aquela situação teve um propósito de Deus naquela situação. E lendo um texto, eu consegui encontrar realmente, não sei se a cura para aquela emoção ou se um crescimento para aquele momento, né? E essa leitura é de você fazer uma viagem na sua vida, no seu próprio interior. E a nossa vida é uma viagem. Se você parar para ver, a sua vida é uma viagem. E muitas das vezes, nessa viagem, nós estamos parados em pontos específicos da vida. Em pontos de frustração que muitas vezes aconteceu na sua vida, em algum momento. É tipo a parada na sua viagem. Às vezes você para em determinado ponto e você não consegue romper, vencer, sair daquela situação. Então não é diferente, você precisa ter aquele ambiente para que você possa romper o limite. Que às vezes aquilo ali era um limite para mim, mas eu estava no ambiente certo. E aquele ambiente me proporcionou a entender que eu precisaria romper, que eu precisaria mudar essa situação. Então nós precisamos deixar o ambiente do nosso coração sem reservas, saída defensiva, ficar com o coração aberto para ouvir e entender que aquela situação pode ser mudada, que você pode transformar as situações difíceis da sua vida. Então, continuando aqui, Pedro tinha duas opções, né? Naquele momento, ou acreditava na sua falta de resultado, ou acreditava na palavra de Cristo. Assim como Jesus desafiou Pedro a dar um passo de fé e acreditar no milagre, ele nos desafia também. Então, é hora de nós darmos um passo de fé e acreditar que Deus está te levando para um ambiente de sucesso, que Deus está te levando para um ambiente de conquista. Naquele momento ali, Pedro, ele acreditou, ele lançou as redes, porque ele creu naquela palavra e ali ele foi abençoado. E às vezes está faltando isso, às vezes Deus está falando, né? Vai lá, lança a sua rede, é naquele lugar, é naquele ponto que você vai alcançar, que você vai ter a sua conquista. O 2, vamos lá, para o 2, vamos adiante, correr aí. Permita, né? Então permita, deixe que Deus o transforme pela renovação da sua mente. Então você precisa permitir a mudança. Isso é o mais difícil, né? Que às vezes a pessoa ela não permite ser mudada. Às vezes nós não permitimos ser contrariado. E às vezes a contrariedade que você está passando, às vezes é uma permissividade para que você abra ali o seu coração e entenda que naquele ponto você errou e precisa mudar. Então você precisa permitir que Deus, ele entre nessa situação e transforme a sua mente, para que você não viva nessa situação de se fechar na defensiva, de achar que, não, eu sou bambambam, eu sou Deus de mim mesmo, né? Tem gente que se faz um semideus e acha que nada pode mudar, a não ser a palavra da pessoa. Eu acho que é assim e não muda. E nós precisamos entender que para conquistar o ambiente de conquista, nós precisamos mudar a nossa mente. Aqui diz, em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso seja
que ocupe o pensamento de vocês. Então, Deus não quer governar somente o nosso coração. Deus, ele quer governar a sua vida. Deus, ele quer governar a sua mente. Então, nós precisamos permitir. É só você que pode permitir. Então, o ambiente de conquista está nas suas mãos. Porque se você não permitir a mudar, as coisas não vão fluir. Às vezes nós queremos viver ali somente naquilo que você acha que é certo, né? E não muda a sua mente. Às vezes a gente quer viver nos padrões do mundo, ou naquilo que o senso comum nos taja, nos fala que tem que ser, nos fala que é. Ah, é dessa forma. Sempre foi assim. Desde a época da minha avó, vamos dizer assim, era dito isso, era falado assim, e você não permite mudar. Então, para que haja realmente crescimento na nossa vida, nós precisamos permitir mudar naquelas coisas que para você já virou um amuleto, vamos dizer assim, um chavão ali na sua vida. Eu sou assim, ou senão você vive aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre é assim, vou morrer assim. Não. Então nós precisamos o quê? Permitir. Então permita mudar. Permita que Deus transforme a sua mente. Porque Deus, ele não quer somente o seu coração, ele quer que você permita ser transformado. Em Provérbios 23, 7 diz, porque como imagem em sua alma, assim ele é. Então quero fazer uma pergunta, né? Em diferentes áreas da sua vida, e quero que você reflita quais os pensamentos você tem ao seu respeito, né? Então a gente tem que sempre refletir sobre isso. Quais são os pensamentos que você tem sobre você? Se for pensamentos de derrotas, está na hora de mudar. Está na hora de permitir que Deus entre na sua mente. Que Deus mude a sua forma de pensar, a sua forma de ver a vida, de ver o mundo, de ver as coisas. Então você precisa olhar para você e ver como você está enxergando a sua vida profissional, né? O seu ministério, seu casamento, na sua escola. Como é que você se enxerga? Como é que você tem se visto hoje? O que você precisa permitir que entre na sua mente e faça mudança? Que você mude ali aquela situação. Então você precisa refletir sobre isso, pensar sobre isso. Em Isaías 55, 8 e 9 diz, porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que o pensamento de vocês. Quem não quer esse pensamento? Então nós precisamos permitir que Deus entre na nossa mente e mude a nossa história. Então nós precisamos sonhar, pensar algo, permita que o Espírito Santo de Deus conduza a sua vida. E tenha certeza de que um futuro brilhante espera por você, espera pela sua vida. O último ponto aqui para encerrarmos é o experimente, né? Para que você possa experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Nós somos chamados, né, para saber que existem coisas extraordinárias. Nós fomos chamados para experimentar as coisas extraordinárias. Então não adianta você ficar só como espectador, olhando o que é bom, olhando o que é extraordinário, mas você não prova do extraordinário. E é isso que Deus quer para a sua vida. É isso que Deus quer para a minha vida. Não que nós sejamos simplesmente um mero espectador da vitória, das conquistas dos outros, mas que você
experimente da conquista do que Deus tem para a sua vida. E para isso nós precisamos ficar atento aos ambientes que nos cercam, aos ambientes que nós estamos inseridos. Tem ambiente que você vai ter que ser o referencial naquele ambiente para o crescimento do outro. Porque você vai ter que ser o exemplo. As pessoas vão ter que olhar para você e falar assim, poxa, eu quero ser ali como o Guilherme. O Guilherme é top. O Guilherme é um cara de sucesso. Eu quero ser como a Belinha, menina estudiosa, conquista aquilo que ela quer porque ela crê na palavra de Deus. Eu quero ser como o Edmar. Então nós precisamos olhar certos ambientes onde você vai ter em quem se espelhar e vai ter ambiente que você vai ter que ser o espelho. As pessoas vão ter que olhar para você e querer ser igual a você, querer andar com você. Algo que eu sempre falo com quem, sabe? Nós precisamos buscar estar perto de quem é grande, de quem já chegou lá, de quem já alcançou. Porque essas pessoas vão ser referenciais para mim. Vai ser referencial, eu vou olhar assim, poxa, se ela conseguiu, eu posso, eu consigo. Então vamos lá, vamos estudar, vamos correr atrás. Então está na hora de você olhar o ambiente que você vive, as pessoas com quem você convive e busca extrair o melhor daquele ambiente ou busque ser o melhor para aquele ambiente. Amém? Amém, glória a Deus. Essa é a palavra que Deus tem para você nessa noite. Espero que você tenha recebido, espero que possa ter aberto o seu entendimento para que você busque estar cada vez mais inserido em novos ambientes e que esses ambientes te façam crescer, que esses ambientes te façam ser o melhor aonde você estiver. Amém? Vamos ficar de pé.